Bom dia, bom dia, bom dia, pessoas lindas! Que bom estarmos aqui para mais um bate-papo, sexta-feira, 13. Ai, todos os dias são sagrados, né, gente? Todos os dias são sagrados, mesmo aqueles dias onde temos desafios, todos os dias são sagrados e é uma bênção estar aqui. Então hoje é o melhor dia das nossas vidas, o ontem já foi, o amanhã ainda não chegou, é hoje, né? É hoje, só por hoje. Esse é um dos princípios do Reiki, né? Para quem conhece Reiki aí sabe do que eu tô falando, só por hoje. Não se zangue, é muito bacana esse olhar só por hoje, que às vezes a gente pensa assim, nossa, eu tenho que subir uma montanha, mas essa montanha tá tão longe, tá tão distante de mim, e se eu faço só o que eu tenho que fazer hoje, bom dia, Dai. Se eu faço só aquele pedacinho do hoje, eu subo essa montanha com tranquilidade, porque às vezes eu fico mirando lá no topo e não aproveito a caminhada, né? Então, só por hoje, a gente faz o que tem que ser feito. Ai, André, mas eu tenho que andar 30 milhas, mas é 1 milha por dia? Então, se você cumpriu a meta de hoje, da milha que você tinha que andar hoje, tá tudo certo, né? É só por hoje, lindeza. Aqui, vou mandando a setinha aqui para as pessoas, comunicando que estamos aqui ao vivo, online, para começar o nosso bate-papo do dia de hoje. Espero que estejam todos bem. Então, gente, não se impressione. Sexta-feira 13, isso é crendice, né? Muitas coisas são crendices, a gente pode ressignificar e trazer para a nossa própria história. Sexta-feira 13 é um dia como qualquer outro, é um dia de amar, de ser amado, de ser feliz, de resolver pendências. Bom dia, Pamela! Então, gente, hoje nós vamos falar olhando para a nossa humanidade. Tem uma música do Renato Russo, né? Onde ele fala: a humanidade é desumana. Isso me dói, né, ouvir isso, porque eu não concordo. Lá atrás, a gente cantava as músicas, mas pouco prestava atenção na letra, né? Bom dia, Samuca! Bom dia, Aline! Que bom tê-las aqui conosco. Mas será que a humanidade é desumana, né? Como o Renato Russo falou. Naquela época, igual eu estava falando com vocês, eu não prestava muita atenção na letra das músicas, a gente ia cantando, né? Na década de 80, 90... Mas hoje eu presto muita atenção, né? E não é qualquer música que eu ouço mais. Mas as músicas do Renato, algumas são poesias, né, gente? São poesias. Então eu gosto muito. Deixa eu parar aqui que tá um ruído. Então, será que a humanidade é desumana? Ou será que às vezes poucos, né, que estão ali em algum lugar de poder, nos trazem essa visão, que é uma visão pessimista, é uma visão que às vezes traz desânimo, né? Traz um mal-estar íntimo para cada um de nós, assim, a gente vai falando, nossa, a gente vai ficando descrente, né? Mas quando a gente olha à nossa volta, tem tantas coisas, né? Eu não sei se vocês sabem, eu atuo, né? Hoje bem menos, assim, mais como apoio mesmo, mas já fui muito atuante na causa animal e eu vejo tantas pessoas ajudando, sabe? Eu vejo tantas pessoas se mobilizando, né? A gente tem o exemplo do Sul, né? As pessoas se mobilizando por pessoas e também pelos animais, né? Não foram só as pessoas que foram resgatadas, a preocupação não foi só com as pessoas. Então, eu penso que às vezes, esse nosso desânimo em relação à nossa raça, a humanidade, é uma coisa que a gente tem que pensar se esse é um pensamento nosso mesmo ou se ele é influenciado pela mídia, né, por aqueles que às vezes ganham. Porque não pensem, gente, tem muitos ganhos, né, com a dor, com a tristeza, né, tem muitos ganhos, né, só se a gente pensar que nunca se vendeu tantos remédios, né? Os laboratórios farmacêuticos, as grandes indústrias nunca faturaram como agora, nunca na nossa história, né? Houveram tanta necessidade assim da medicação, né, para ansiedade, para depressão, né, para bipolaridade, para todas as outras mazelas. Agora eu tô falando que não deva tomar o remédio? Não.
Mas eu tô falando é que a indústria do medo, a indústria da dor, ela é uma indústria. Por quê? Porque ela gera lucro para muitos. Então, quanto mais eu ver, né, na mídia notícias sensacionalistas, e aquilo parece que fica impregnado, porque às vezes uma notícia passa 10, 20, 30 vezes, mas eu fico impressionada, porque é lógico que tem muito mais notícia boa do que as notícias ruins, mas as notícias boas não são veiculadas, sabe? Então, eu preciso falar isso para vocês, que é importante a gente olhar para a nossa humanidade, a gente olhar, será que tá tão ruim assim? Será que tá tão pesado assim? Né? Nessa época aí do Advento, né? Onde a gente celebra a vinda do Cristo, né? Em honra a Ele, a gente não esquece daquele homem, né, que se vestiu como um homem comum, mas que a gente sabe que de comum ele não tinha nada, era um homem extremamente incomum, um homem que dominava todos os elementos, né, céu, terra, água, né, as tempestades ele parava, um homem que fazia curas, assim, né, então ele não tinha nada de comum. Mas ele veio viver aqui conosco como um homem comum, sim, né? E ele dividiu o tempo, de tão incomum que ele foi, que ele né? Porque ele está vivo, ele dividiu o antes e o depois, né? Antes da vinda do Cristo e depois da vinda do Cristo. Mas ainda assim, a nossa humanidade, mesmo 2000 anos depois, ainda lucra, né? Com a dor. Lá tem uma passagem bíblica que eu gosto muito, né? Que é na hora que Jesus vai ao templo, né? E ele vê aquele mercado, ele fala, meu Deus, né? Ele deve ter pensado assim, socorro, Deus. Que eles fizeram ali da porta do templo um comércio, né? Onde para qualquer mazela que se tinha, né? Ah, eu sou isso. Ah, toma aqui, vai lá e sacrifica um carneiro. Ah, eu fiz aquilo, toma aqui, sacrifica uma pomba. Sacrifica. Quer dizer, eu faço e eu sacrifico o outro. Ai, mas é um animal, não importa, né? Então, o outro vai pagar pelos meus pecados. Eu vou derramar o sangue do outro. Aí você pode falar, André, mas no Velho Testamento tem muitas passagens onde isso era feito. Tá, eu não tô julgando se é lícito, se não é lícito, mas eu tô querendo trazer um pouco da nossa autorresponsabilidade, sabe? Da gente se olhar. Bom dia, Aline. Bom dia, Evelyn. Da gente se responsabilizar. Se eu tenho alguma coisa para solucionar, né? Eu preciso tratar em mim, né? Não adianta eu ir lá e fazer uma oferenda se eu não resolver aquilo em mim, né? Se eu não olhar para a minha humanidade, se eu não buscar fazer um novo caminho, fazer uma nova trilha, porque se eu vou lá e passo o meu pecado, sacrifico ali o outro, julgo o outro, culpo o outro, né? Que às vezes a gente está sacrificando o outro, não estrangulando o outro, né? Não fazendo um sacrifício físico, né? Mas fazendo um sacrifício emocional, né? Culpando o outro. Quantas vezes a gente não culpa os nossos pais? Ah, minha mãe foi isso, meu pai foi aquilo. Tudo bem, tá bom, mas se você tá vivo, se você tá viva, você recebeu o suficiente para ficar na vida, né? E agora? O que você vai ficar... O que você vai fazer com isso? Você vai ficar ruminando coisas de 20, 10, 30, 40, 50 anos atrás, 60 anos atrás? Até hoje você acha que seus pais são os culpados por isso e por aquilo? Mas quantos anos você tem? Isso foi há quantos anos atrás? Você está vivendo de passado, né? Então, gente, eu sei que essa é uma análise muito profunda, mas é um momento muito propício para a gente fazer essas análises, para a gente limpar esse caldo grosso e essas histórias hipnóticas que cerceiam o nosso livre-arbítrio, a nossa liberdade, sabe? Para a gente poder expandir um pouco mais a nossa consciência e sair desse colapso emocional que estão fazendo conosco agora, sabe? Da gente sair dessas histórias que nos contam, de não acreditar que isso tudo é verdade, né? Que aquilo é como passa na mídia, de ficar entorpecido, enchendo a nossa mente, o nosso coração, né, de coisas que não nutrem, que deletam, né, que
drenam a nossa energia, né, a nossa emoção, né, porque se eu fico o dia inteiro assistindo as notícias, eu realmente vou achar, como o Renato Russo achou, a humanidade desumana. E não é. Não é. Eu garanto para vocês que de uma coisa ruim que acontece, tem milhares de coisas boas acontecendo o tempo todo. Não vamos nos deixar hipnotizar, né? Se você faz o seu melhor, se eu faço o meu melhor, né? Se cada um de nós faz o melhor, nós, né, pessoas comuns, nós somos a maioria, né? As pessoas que não estão no holofote, mas que no próprio bastidor ali, no próprio palco da vida, estão fazendo o seu melhor. Gente, isso é o suficiente, né? Às vezes a gente pensa assim, mas eu tenho que, para eu assumir a minha missão, eu tenho que arrastar a cruz do Cristo. Não, não tem. Você não dá conta de arrastar a cruz do Cristo. Eu não dou conta de arrastar a cruz do Cristo. Nós não damos conta ainda. Nós não temos condição de abraçar uma missão tão grande. A gente precisa abraçar só a nossa missão. Você tem que abraçar só a sua cruz. Eu tenho que abraçar só a minha cruz, né? A gente não tem que ficar comparando a nossa cruz, a nossa missão, com a do vizinho. Eu falando cruz assim parece que é uma coisa pesada, tá, gente? Eu não acho que a minha missão é pesada. Eu não acho que o que eu tenho que carregar, o que eu combinei é pesado. Porque se eu mesmo tratei disso, né? Eu não acredito que a minha encarnação foi compulsória. Eu acredito que eu planejei. Então, é porque eu dou conta de fazer o que tem que ser feito. E isso eu falo para você. Só que as histórias nos hipnotizam. E a hipnose nos enfraquece, né? Quando a gente está hipnotizado, porque eu não dou conta. Porque é isso. Porque é aquilo. Porque o governo. Porque nós não temos chance. Nós não temos oportunidade. Porque é isso. Gente, isso é Como é que tem gente que vai lá e faz diferente? Eu postei no feed essa semana um videozinho, um Reels, mostrando, né, o foguete voltando, ele indo e voltando. Qual que é o pensamento coletivo? Qual que é a emoção, o sentimento coletivo até pouquíssimo tempo atrás? Inclusive era um jargão. O foguete não dá ré. E aí, o Elon Musk não acreditou. E aí, o foguete agora dá ré. Quais são as inverdades que nós tomamos como verdade que a gente não faz nada para mudá-las, principalmente em relação a nós mesmos? A gente precisa aproveitar, né, esse período do advento para limpar a casa, limpar a mente, limpar a alma, limpar o coração, né? Limpar, sair dessa areia movediça que fica ali, a gente fica se debatendo e ela fica até aqui assim nos pressionando e a gente fica décadas nessa areia, décadas, né? A gente precisa sair desse torpor coletivo, ser quem a gente veio para ser. Se é fácil, se é difícil, eu não sei para você como vai ser. O que eu sei é que é possível, né? E é uma jornada. Então, como eu estava falando lá no início da live, se eu preciso caminhar 30 milhas, aí eu falo assim, não, 30 milhas é muito, não dou conta não, nossa senhora, eu vou deitar e não vou caminhar nada. Mas, se eu vou caminhar as 30 milhas e eu divido isso e falo assim, não, eu vou caminhar 1 milha só por dia, só por hoje eu caminho 1 milha. E tá tudo certo. Em 30 dias eu fiz as 30 milhas, entende? Então a gente precisa ir fracionando as nossas metas e ir dando conta de pedaços, fractais, partículas, né? Tem um livro, Hábitos Atômicos. O que é um átomo, gente? O átomo, a gente nem vê a olho nu, né? De tão ínfimo que ele é. Mas se eu faço aquele ínfimo todo dia, se eu faço aquele pouquinho de nada, daqui a pouco eu tenho grandes conquistas. Mas eu preciso sair dessas memórias que me aprisionam. São só memórias. Ai, André, mas me dói, são feridas. Então tá bom. Vamos olhar para isso, vamos curar, vamos tratar, vamos buscar uma terapia, né? Eu tô aqui para te ajudar. As constelações auxiliam muito. A terapia de ancoragem te auxilia muito, gente. Eu tenho pessoas assim que falam, André, eu tenho o antes e o depois que eu comecei a fazer a ancoragem, a apometria, a constelação. Olha a minha vida como é que mudou. Teve gente que mudou de país, tá? Tinha um sonho de mudar de país desde a
da adolescência. E com 1 ano mais ou menos de tratamento, mas a pessoa pegou firme também, né? Não é só confiar no tratamento, assim, confiar no tratamento, mas não só isso, fazer a parte dela, né? Porque se eu quero uma coisa, o que a gente fala? Que é o que eu sempre falo, eu gosto dessa fala. Eu faço tudo como depender só de mim e oro para Deus como tudo depender só dele. Então eu tô fazendo ali nas duas partes. Eu tô confiando, eu tô com fé em Deus, mas eu tô fazendo a minha parte. Porque se eu tenho que caminhar 30 milhas e eu oro para Deus, Deus, eu preciso caminhar 30 milhas e eu vou e me deito, o que Deus vai poder fazer? Às vezes ele vai facilitar o meu caminho dessas 30 milhas, mas eu preciso dar o primeiro passo, o segundo, o terceiro, eu preciso caminhar junto com a minha fé. Às vezes a gente quer que o outro resolva tudo pra gente. Gente, isso não tem coisa mais infantil. Se todo mundo que tá aqui nessa live é adulto, não tem jeito do outro resolver a nossa vida. É muito... É até desumano. Aí sim é desumano a gente colocar a nossa felicidade na mão do outro. Colocar a nossa vida na mão do outro. Né? O outro tem que me fazer feliz. Tem? Se você não tá dando conta de se fazer feliz, como é que o outro pode assumir essa responsabilidade? Não é pesado demais pro outro, não? Né? Então, a gente precisa expandir, sair do mimimi, sair daquele negócio de ficar agarradinho aqui nos chakras inferiores, nas necessidades básicas, né? Nós somos mais do que isso, nós podemos mais do que isso. Mas se eu fico só olhando pro meu umbigo, eu preciso, eu tenho que fazer, você tem que fazer pra mim, eu quero, tudo eu, ao tempo todo, aí sim eu te digo, eu estou perdendo a oportunidade de ser mestre da minha vida, de ter maestria, de ter autodomínio, né? E eu gostaria muito que nós conseguíssemos sair desse torpor coletivo, dessa auto-hipnose coletiva na qual nós vivemos, né, de sermos mais mestres da nossa jornada, de sermos mais autoconfiantes, de pararmos de nos esconder atrás do medo. Gente, bota esse medo pra frente, põe ele na pista, fala, tá me aprisionando? Então você vai junto comigo, então você vai caminhar sim, entendeu? Que no instantinho, às vezes, ele até vai embora. E eu gosto dessa fala, sabe? Tem uma... Bom dia, Leila. Tem uma história, uma metáfora que talvez vocês já tenham conhecido, que é bem bacana. A de uma formiga que várias formigas estavam dentro de um pote grande, cheio de formigas. E o pote estava escorregadio. Elas tinham entrado, né, para comer alguma coisa que estava lá e depois elas não conseguiam sair. E aí, as formigas começavam a subir no pote e escorregavam. Começavam a subir no pote e escorregavam. Começavam a subir e escorregavam. E isso, de repente, uma formiga começa a subir. E aí as outras que já tinham desistido, né, já tinham tentado sem sucesso, falaram para ela assim, não adianta não. Não adianta não. Aqui agora é a nossa sina, não acabou. O pote está muito escorregadio, você não vai conseguir. E a formiga se escorregava ali um pouquinho, dava uma andadinha pro lado e ia fazendo assim, tipo no zigue-zague, né? Fazendo tipo no modelo espiral e foi subindo. E as outras tudo gritando, já te falei, para de insistir. E ela subindo. Não falou nada, não olhou para baixo, não falou nada com ninguém, nem respondeu, só continuou subindo. E de repente a formiga chega na borda e pula para fora. Ela sai do pote. Aí do outro lado ela puxa. Moral da história. Por que a formiga conseguiu sair do pote? Por que ela não ficou escutando aqueles apelos ali, centenas de formigas falando, não vai dar certo, não precisa tentar, você vai fracassar. Porque ela era surda, gente. Então, às vezes a gente precisa ser surdo para o que nos diminui, para o que tira a nossa potencialidade. Jesus falou, vós sois deuses, vocês podem fazer tudo que eu faço, e muito mais. Mas já tem mais de 2000 anos e a gente ainda não sabe o que é esse tudo mais. Às vezes a gente não dá conta nem de fazer algo por nós mesmos. Então a chamada de hoje para reflexão é, o
que você não está fazendo por si mesmo? Qual que é a história que está te hipnotizando? Onde você está travado, travada? Solta. Se você não der conta sozinho, eu posso te apoiar com as terapias, com as práticas, né? E você pode procurar apoio também em outro lugar, mas o pedido aqui é que você não fique travado, que você não fique travada, né? Tem uma música do Raul Seixas que fala: não pare na pista, é muito cedo. É muito cedo para você se abandonar. É muito cedo. Sai desse lugar, né? Sai desse lugar. Sai desse lugar de autopiedade, de dor, de vitimismo. Sai. E às vezes a gente entra e tá tudo bem a gente entrar, mas a gente pode sair, né? Seja surdo e mudo, né? Ou surda e muda aqueles apelos que falam: não, você não vai conseguir, não tenta, eu já tentei, você não é capaz. Seja surdo e mudo para isso. Faz o que tiver que ser feito, escuta o seu coração, né? Cuidado para não confundir o coração com o ego. O coração, a gente sabe porque o corpo vibra junto com ele. O ego reprime, o ego retrai, porque o ego, ele é um mordomo e ele tá totalmente ligado à sobrevivência. Então ele não faz por mal, ele faz para proteger. Ele faz para você, né, para mim e tal, pra gente não ir para a vida e com medo de que aconteça alguma coisa, que não dê certo, que se perca. Mas pode acontecer, isso é uma experiência. E tá tudo bem. A gente veio aqui para experienciar. A gente só aprende, gente, com a prática, né? A gente não aprende só na teoria. A gente precisa praticar. Se a gente lesse, né, ficasse lendo ali todos os livros, tudo bem, eu vou ter muitas coisas na minha teoria. Mas se eu não vivencio, eu não sei o que é aquilo, né? Então, às vezes a gente precisa mesmo de problemas, de desafios, às vezes não, acho que o tempo todo, né? Isso faz parte do nosso crescimento. E se eu odeio o problema, eu também odeio a solução. E a solução está em mim, né? Então, o que eu queria trazer para vocês hoje é isso, né? Se quiserem fazer um exercício, dê uma olhada, pode ser mental mesmo, na vida do Cristo. Escolhe uma virtude do Cristo que você quer trazer para você, que você quer praticar, que você quer se apegar. Olha o extremo exemplo de coragem que é a vida do Cristo toda. Inclusive quando os pais deles fugiram para o Egito, né? Porque o rei lá estava sacrificando as crianças, né? Então, é uma vida de coragem, é uma vida inteira, um legado inteiro de coragem, né? De ser desbravador. Hoje a gente não precisa fazer tanto, mas que a gente faça só a nossa parte. Só a nossa parte, tá bom? Fiquem com Deus, tenham um lindo e maravilhoso dia. Sexta-feira 13 é uma sexta-feira abençoada, como todas as outras. Hoje é o 13º dia do Advento, né? Então vamos nos conectar com a nossa humanidade e não parar na pista. Bora caminhar, porque tem muita coisa, tem um legado incrível pra gente fazer nessa vida. E é uma delícia estar aqui com vocês, é uma delícia estar na vida. Eu espero que vocês tenham um final de semana abençoado. Na segunda-feira nós voltamos. Beijos!